Ai, ai, Espírito Santo ia ser surpresa. Hoje eu fui em um lugar que meio que eu não poderia, mas eu fui porque eu me senti impulsionada pelo Espírito Santo aí. Meu coração queimava, queimava, porque eu não consegui ir no culto ontem e eu precisava sentar para ouvir a palavra dele com outras pessoas também ao meu redor ali junto. Eu precisava do calor da comunhão, né, dos irmãos ali. E eu falei, meu Deus, mas eu preciso estudar. Não vou. Falei, eu não vou, porque hoje a aula vai até 9h40, eu vou perder. Enfim, eu fui. Meu coração queimava, queimava, eu botei a roupa rápido e fui. E chegando lá eu entendi porque o Senhor queria que eu fosse, porque Ele queria testificar aquilo que Ele já vinha me incomodando a fazer. Abrir mão de algumas coisas para estar com Ele. E eu me arrumei e fui. Chegando lá, a palavra era sobre Marta. Sobre as afazeres de Marta, e a minha pastora acabou englobando a nossa vida no dia a dia, que nós temos a correria, que nós trabalhamos, estudamos, fazemos nosso checklist de tudo que está ali durante as tarefas do dia para fazer, e quando chega na parte da oração à noite a gente está cansado, a gente deixa para outro dia. Enfim, o secreto acaba indo para outro dia. Esse ano eu tenho buscado priorizar essa parte do secreto. Muitas vezes a gente negligencia nessa parte da oração. Por cansaço, por já estar deitada, não quer levantar. Enfim, a gente negligencia. E na quinta-feira eu também não pude ir, porque é de semana, não estava podendo ir ao culto. Mas o Espírito Santo me incomodou. E eu, quando abri a aula, para começar, eu olhei para a Bíblia, eu olhei para o meu devocional, que é de dia e de noite. Aí eu falei, faltaria a parte da noite. E eu olhava para o computador e olhava para o devocional. Aí eu falei, vou ler rapidinho a parte da noite. Aí sentei, enquanto a aula não começava, comecei a ler a parte da noite. Charles Spurgeon. Aí, o Espírito Santo me pegou. Que devocional maravilhoso. E eu comecei a sentir vontade de adorar. Aí botei um louvor no celular e comecei a adorar, e comecei a adorar, e comecei a adorar. Eu nem vi a hora passar. Eu sei que eu perdi a aula, né? Lógico, eu fui terminar, acho que era 11 horas da noite. Mas aquele dia foi maravilhoso. Eu orei, eu busquei, eu li a palavra, o Espírito Santo falou. E de hoje, no culto das mulheres, que a pastora levou, foi que muitas das vezes a gente vai ter que deixar coisas de lado para poder colocar o Senhor em prioridade, porque nossos dias são muito cheios pelas coisas do dia a dia. Mas a gente não pode deixar de priorizar o Senhor, o secreto. Porque fazer por fazer, serviço por serviço, não substitui o que Deus tem para nossa vida, não substitui o secreto. O que é mais importante na nossa vida é o secreto, o mais importante é a nossa salvação, é o nosso relacionamento com Deus. Então que nós não venhamos negligenciar isso. E isso queimava no meu coração. Ela foi falando da palavra, ela foi falando de domingo do dia mal. Meu Deus, foi tremendo, foi tremendo. E eu pude entender o porquê que eu estava hoje lá naquela reunião de mulheres. Porque o Espírito Santo queria que eu estivesse lá. O que eu quero dizer é que muitas das vezes você também pode estar atarefada, assim como eu ando atarefada, e que você pare um pouco para ouvir o Senhor. Deixe algo de lado e priorize o Senhor. Priorize a direção de Deus, priorize o secreto com o Senhor. Porque isso não pode ser negligenciado e o Senhor tem chamado aqueles que Ele ama, aqueles que são dele, para esse tempo de secreto. Então, se você tem sentido seu coração queimar, não negligencie esse chamado, essa sensação. Obedeça ao Espírito Santo, vai para o secreto e fala, Espírito Santo, o que o Senhor quer falar comigo? E começa a deixar Ele te encher daquilo que Ele quer derramar na sua vida. Hoje eu fui cheia, eu fui ensinada e eu fui alertada. Mas eu não quero negligenciar o chamado do Espírito Santo na minha vida quando Ele me chamar para o secreto. Ele é minha prioridade. E que Ele também venha a ser a sua.